Barbudo, vou te mandar logo a letra, hein? Se não tiver análise da fuga das galinhas hoje, vou te meter um dislike, camarada. Fica tranquilo, camarada, que no vídeo de hoje a gente vai fazer a análise marxiana da fuga das galinhas e da ameaça dos nuggets. Segue a gente que você vai gostar. Fala, camaradas! Semana passada a gente fez um vídeo falando sobre a estrela socialista na Aardman. Para relembrar, a gente está fazendo esse episódio porque dois camaradas sugeriram pra gente, quando a gente fez a série do Toy Story e também do Fred Flintstones, falando que a fuga das galinhas era um excelente exemplo para a gente abordar as teorias marxianas, e a gente concordou com os camaradas. De fato, é uma das melhores obras para a gente falar sobre isso. E por isso a gente começou falando sobre a história da Aardman, que a gente também vai dar uma pincelada no dia de hoje. Mas da semana passada para essa, a gente descobriu um canal chamado Diversidade Nerd, que também fez uma avaliação sobre a fuga das galinhas, do ponto de vista não só marxiano, mas também queer, e eu acho que vale muito a pena, ou depois de assistir esse vídeo daqui, ou até mesmo antes, assistir o canal Diversidade Nerd e a avaliação que eles fizeram da fuga das galinhas lá, porque foi de primeira. A gente queria ter até aproveitado mais o vídeo do camarada, só que a gente já tinha filmado e editado a maior parte do nosso vídeo e não deu tempo da gente refazer o que a gente gostaria de ter feito. Então, camaradas, fica aí a dica. Acabando de assistir aqui ou mesmo antes, dê um pulinho lá e assista no canal Diversidade Nerd uma avaliação também muito porreta da fuga das galinhas. E eu também comentei no episódio passado sobre o socialismo real, o socialismo soviético, que aconteceu na Rússia e no leste europeu, e o eurocomunismo, que era uma vertente marxiana, uma vertente marxista, que ocupou a Europa Ocidental e teve uma importância muito grande, dentre as várias subtendências do eurocomunismo, a New Left, a nova esquerda inglesa, que tinha Eric Hobsbawm, Perry Anderson, Raymond Willis, mas tinha um camarada que eu não tinha comentado, que eu deixei para comentar no episódio de hoje, que eu acho que foi bem importante na construção da fuga das galinhas. O nome desse marxista é Thompson, P. Thompson, e ele fez várias obras, mas a obra que eu vou utilizar aqui para a gente fazer essa análise da fuga das galinhas, e que eu acho muito possível que os camaradas, pelo menos a mente criativa da Aardman, tenham lido, se chama A Formação da Classe Operária Inglesa. São 3 livros que o camarada fez, ele fez 3 volumes da Formação da Classe Operária Inglesa, e o livro que a gente mais utiliza aqui é o volume 2. Eu acho que vale bastante a pena os camaradas que tiverem oportunidade de ler. Se quiserem, manda DM na outra rede, acrescenta o Marx Comenta lá naquela rede, que eu estou apontando aqui, e manda uma mensagem direta pra gente, que a gente responde a vocês, dando diretrizes, bibliotecas e outros meios para conseguir ler de graça essa obra. Mas eu falei bastante da Aardman, disse sobre a batalha deles contra o CGI, como é semelhante à batalha que parte da classe trabalhadora tem hoje em relação à inteligência artificial. Vários setores, inclusive parte de Hollywood no ano passado fez uma greve, os roteiristas de Hollywood fizeram uma greve contra a interferência da inteligência artificial, e vários setores, vários trabalhadores correm sério risco com a entrada da inteligência artificial no mercado. Essa nova tecnologia promete trazer sérios problemas para diversas categorias, para diversas organizações de trabalhadores. A Aardman foi uma das categorias que sofreu não com a inteligência artificial, mas com o CGI, porque o CGI foi um duro golpe no stop motion, primeiro nos efeitos especiais, a partir de 1993, quando o Steven Spielberg lançou o Jurassic Park feito todo com CGI, em vez de usar stop motion. Depois, a partir de 95, a própria animação sofreu muito com a entrada do CGI, porque o filme da Pixar Toy Story abriu uma nova leva, uma nova forma de fazer animação, e o stop motion corria sérios riscos de ser totalmente superado, porque é um tipo de animação que exige muitos trabalhadores, muita gente para conseguir animar o stop motion. Então eu sugiro que os camaradas que não compreendem direito o que é stop motion, antes de assistir esse vídeo, assistam ao vídeo que a gente fez na semana passada. Mas a partir desse prisma, A Fuga das Galinhas foi o primeiro longa que a Aardman conseguiu fazer, e ele aconteceu graças a um contrato assinado com a DreamWorks,
em 1997. A DreamWorks tinha interesse em financiar qualquer coisa que fosse adversária do estilo Disney. Ela já começava a dominar a forma de fazer a animação em 3D, mas é claro, como a Aardman tinha uma proposta diferente, interessava a DreamWorks ter um outro leque, abrir outras possibilidades que pudessem derrubar a categoria Disney que imperava antes com o desenho 2D, como eu já expliquei no filme lá, no vídeo que a gente falou do Mickey, mas também imperava na 3D porque a Disney era sócia majoritária da Pixar, então ela era basicamente a pioneira no 3D em longa-metragem. A DreamWorks surge com uma dissidência da Disney, são ex-trabalhadores da Disney que fundam a DreamWorks, e eles têm interesse em financiar toda e qualquer forma de concorrência à Disney. A Aardman era uma dessas formas. A Aardman tinha, em algum grau, a possibilidade de ela só conseguir fazer um filme. Porque stop motion, ela já sabia, era muito caro comparado com o que era uma animação tradicional, mesmo uma animação em 3D, uma animação normal. Podia ser que a partir daquele empreendimento, da Fuga das Galinhas, não houvesse força para um novo filme. Então, a gente pode bem entender o espírito da Aardman quando eles optaram por fazer um roteiro como o da Fuga das Galinhas. A Fuga das Galinhas começa sendo uma metáfora a um campo de concentração, um campo de trabalho alemão da Segunda Guerra Mundial. Então tem todo um espírito ali que reproduz ipsim o que é um campo de concentração, um campo de trabalho alemão típico da Segunda Guerra. Mas o que uma parte da camaradada não sabe é que esses campos de concentrações alemães, eles não se baseavam numa ideia que veio da Alemanha. Eles eram uma reconstrução no século XX de uma ideia do século XIX inglesa, que são os campos organizados pelas comunidades eclesiásticas da Inglaterra no século XIX, com o objetivo de prender os miseráveis, prender a mão de obra inglesa. E isso é muito bem narrado na obra do Thompson, mas a gente também consegue ter uma boa impressão disso na obra do meu camarada Engels, que fala a situação da classe trabalhadora inglesa, que é um trabalho importante de ser lido para a gente ter a ideia desse momento, e também no Capital, no meu primeiro livro do Capital, no qual eu narro como é que se formou a produção industrial inglesa em seus primórdios, em seu início, e o quanto elas dependeram dessas casas, dessa forma que a classe trabalhadora era acuada e presa para poder instituir o capitalismo. E para aqueles que não quiserem se aventurar a ler o Capital inteiro, o livro 1 inteiro do Capital, eu sugiro que pegue o capítulo 14, que é quando eu falo sobre a chamada acumulação primitiva do capital. Ali eu traço uma crítica ao termo acumulação primitiva, porque a ideia de acumulação primitiva traz uma noção errada de que aquela forma que o capital funcionava era algo dos seus primórdios, mas que não existe mais. E, no entanto, pasmem, até hoje, no século XXI, tudo aquilo que eu narro ainda é a forma que o capital se organiza em diversos países, em diversos lugares do mundo, e isso é uma característica do capital. É uma forma como ele vai se organizar sempre. Não é uma questão de algo passado que foi sua origem. É o método com o qual ele se relaciona com os trabalhadores e como ele vê com desprezo a mão de obra trabalhadora. Mas na Fuga das Galinhas, a gente tem uma heroína que se chama Ginger, que é uma heroína feminina que tenta incutir nas galinhas a noção de que é preciso sair daquela situação de exploração. Pensem todas, pensem. O que ainda não tentamos? Não tentamos não tentar escapar. Pode dar certo. O que me dizem de Edwina? Quantos ninhos vazios ainda vão esperar? E o campo que elas trabalham, se você reparar bem, reproduz a nossa ideia dos campos de concentração alemão,
E todas as galinhas, elas são obrigadas a trabalhar diariamente, produzindo ovos. Algo bem similar ao que acontecia com a lei dos pobres dentro da Inglaterra, do início do século XIX até meados do século XIX. E eu quero chamar a atenção de vocês primeiro para a forma como as cercas são algo extremamente importante. Elas são uma parte do cenário que praticamente se institui com uma força de narrativa. Senhora Queenie! As galinhas estão... ciscando? O território é todo cercado e a Ginger, que é a líder das galinhas, aquela que movimenta a emoção das galinhas para que elas possam se libertar da situação de exploração que elas estão sofrendo, vive frequentemente tentando superar a questão das cercas. E as cercas, eu preciso dizer, elas têm dois sentidos na história inglesa. No início do capitalismo, que é aquilo que eu narro lá na acumulação primitiva do capital, o capital industrial, o grande capital que movimentava a Inglaterra, a acumulação que havia sido feita e os primeiros grandes empreendimentos industriais começaram graças ao cercamento das terras comunais. Durante os 1000 anos ali da Idade Média, o trabalhador, o servo feudal, ele tinha uma gleba própria, onde ele plantava o que ele ia consumir como alimento, e ele tinha uma gleba comunal na qual ele trabalhava os alimentos que iam ser produzidos e apropriados pelos senhores feudais. A partir do momento de transição, quando começam a surgir os estados modernos, essas glebas que eram comunais, que eram utilizadas por todos os trabalhadores, que eram terras coletivas, elas foram cercadas e os trabalhadores impedidos de entrarem nas terras comunais. E num segundo momento, as próprias casas e glebas dos trabalhadores foram derrubadas e apropriadas pelas nobrezas, pela aristocracia, para ser arrendado aos capitalistas. E isso foi feito graças à grande pressão que os capitalistas fizeram, tanto na aristocracia quanto no Estado, porque, segundo eles, na mão deles, a terra produzia mais. Mas perceba que isso era contra os interesses da classe trabalhadora, era contra os interesses daquelas pessoas que tinham os direitos daquelas moradias, porque moraram lá durante 1000 anos, de pai para filho, passando aquelas glebas de um para outro. Eles perderam os seus locais de moradia, e como toda a Inglaterra sofreu com os cercamentos, não havia para onde essa população, essa massa proletária, poder se colocar. Então essa massa proletária viraram mendigos nas grandes cidades, porque eles viviam basicamente das sobras, do lixo, dos alimentos que eram jogados fora nos centros urbanos. E no desenvolvimento da história da Inglaterra, essa massa proletária, essa massa de pobres, ela foi vista como um perigo. Então foi instituído um imposto chamado a Lei dos Pobres, que impunha um imposto a todos para que fossem financiado alimento, para manter essa turba minimamente acalmada, e depois eles foram conduzidos a abrigos. A condição para eles receberem esse imposto era que eles vivessem presos em abrigos, e quando fosse do interesse dos industriais, os industriais chegavam nesses abrigos e levavam à força essa mão de obra para trabalhar em suas indústrias. Então era quase que uma mão de obra escrava. Mas eles não se diziam escravos porque algum soldo
era dado a quem se dispunha a trabalhar na indústria, mas não havia opção a quem quisesse, a quem fosse pobre, a quem fosse despossuído, de poder fazer, de poder se negar a prestar os serviços. Então eles basicamente era uma mão de obra que era utilizada durante os períodos da indústria, quando a indústria precisava, e quando a indústria demitia eles eram levados de volta para esses centros, para esses campos de trabalho, esses campos onde eles ficavam recebendo comida, alimentação, graças ao dinheiro do imposto dos pobres, da lei dos pobres. Durante muito tempo, a lei dos pobres financiou a mão de obra que era utilizada pelos capitalistas para fazerem muito, mas muito dinheiro. E aí, para entender isso melhor, você vai ter que ler o capítulo que eu falo sobre a mais-valia e como é que o capital pôde fazer o império industrial que ele foi feito primeiramente na Inglaterra, com a lei dos pobres, que prendia ali e forçava a ter uma mão de obra disponível ali para os industriais, e ao mesmo tempo originalmente eles tiveram suas terras tomadas pelo Estado e pelos capitalistas, que formaram grandes cercas de trabalho, onde só podia entrar o granjeiro, ou seja, o capitalista e as suas galinhas, aquelas que colocavam ovos até a morte. Então, quando a gente fala ali do Fuga das Galinhas, você tem um granjeiro, que é um capitalista, e é bem claro que é um capitalista, ali é um capitalista manufatureiro. Porque as primeiras indústrias, embora a gente fique imaginando grandes máquinas na Revolução Industrial, mas as primeiras fábricas eram manufaturas, onde os trabalhadores eram simplesmente organizados e faziam os trabalhos manualmente, mas a forma de organizar o trabalho era uma forma mais produtiva. Então, essa granja representa muito bem a Inglaterra manufatureira, onde as terras, as glebas, foram arrendadas da aristocracia por capitalistas que pegavam mão de obra, pegavam galinhas e colocavam elas para produzir para eles. A história conta exatamente sobre isso. É uma senhora Twitch que está irritada com o baixo grau de produção dela, porque ela ainda está numa fase manufatureira, e ela vai substituir a fase manufatureira pela Revolução Industrial Mecânica, que é quando vem a revolução das máquinas a vapor. No caso dela ali, ela vai fazer uma máquina que faz torta de galinha. Transforme sua granja numa mina de ouro. Na história da Aardman, as galinhas trabalham botando ovos. Essa é o trabalho delas. E elas vivem basicamente como os primeiros trabalhadores da época da lei dos pobres na Inglaterra, dando a única coisa que elas têm para dar, que é a sua força de trabalho, ou seja, a sua capacidade de dar ovos. Mas chega um momento na vida de toda galinha em que a sua força de trabalho se esgota, como acontecia na época da lei dos pobres. E aí, claro, esse trabalhador que não serve mais era demitido, jogado fora e morria de fome porque não tinha como se alimentar. E a contagem de ovos? Eu botei 5 ovos de manhã. Fiquei muito contente com isso. Recorde de produção de ovos. Ah, não. Edwina. Bunty, por que não deu pra ela um dos seus? Eu daria. Ela não me contou. Ela não contou pra ninguém. O mesmo acontece dentro da granja. Só que no caso da granja, quando a galinha não consegue mais colocar ovo, ela vira uma galinha assada para ser devorada pelo desejo dos capitalistas. Mas é uma representação alegórica muito boa do que acontecia com os trabalhadores no primeiro momento, nas manufaturas da Inglaterra. Ginger é uma galinha que se revolta com essa condição de exploração. Ela quer libertar as galinhas. Dar liberdade às galinhas é acabar com a condição de exploração. Para isso, ela precisa tirar as galinhas daquele campo, daquela granja, e levar elas para um lugar, que é um lugar onde não existe capitalismo.
na fábula da Aardman, é uma ilha isolada. Porque se vocês lembrarem bem do que eu acabei de falar, toda a Inglaterra havia sido cercada e as terras comunais não existiam mais. Então elas vão ter que sair do continente da Inglaterra, embora a Inglaterra seja uma ilha, mas sair daquela área ali territorial e irem para uma ilha, um local isolado, cercado por água de todos os lados, no qual elas vão poder fazer uma sociedade de trabalhadores, uma sociedade de produtores, sem haver exploradores, sem haver burguesia. A Ginger, ela tem algumas características interessantes. Primeiro, um espírito de revolta constante, por mais que ela seja presa, por mais que ela seja humilhada, por mais que ela passe por tudo e qualquer tipo de tortura que você possa imaginar. Ela passa vários e vários momentos sendo levados para a prisão ali alegórica que os camaradas da Aardman fizeram para ela aprender a não se revoltar mais, mas ela continua sempre com o espírito revoltado. Ela lembra bastante uma camarada que existiu na Alemanha chamada Rosa de Luxemburgo. E ela tem uma característica muito interessante, que é ela usa uma boina, que de modo geral é bastante associado aos líderes revolucionários. As galinhas, por sua vez, vivem entre numa dicotomia entre se libertarem, seguirem o sonho que é dado pela gente de se libertarem, ou se acomodarem, se submeterem às vontades da burguesia. Quantos ninhos vazios ainda vão esperar? Talvez não ficasse vazio se ela passasse mais tempo botando do que escapando. Então botar ovos a vida toda e depois ser agarrada, degolada e assada está bom pra vocês? É um meio de vida. Sabem qual é o problema? As cercas não cercam só a granja. Estão aqui, em suas cabeças. Há um lugar melhor lá fora. Um lugar além da colina e... bom, há espaços abertos e muitas árvores e grama. Podem imaginar isso? Grama verde fresca. Do início ao fim, as galinhas estão sempre em dúvida entre se elas devem se submeter e parar de se resistir ou se elas devem tentar de fato se libertar. No meio da história aparece um galo americano, um galo que vem dos Estados Unidos, trazendo os ideais, as ideias de liberdade que aconteceram no continente americano. O que também é uma alegoria bem próxima do que acontece ali na Inglaterra, porque a Inglaterra, a partir de 1800, tem uma forte influência da independência americana. E um dos exemplos disso está no primeiro livro do Thompson, em que ele fala sobre a formação da classe operária inglesa, que um grupo de trabalhadores se reúne requerendo fazer um clube, né, um clube de cartas, um clube de troca de ideias, no qual a principal ideia que norteia aquele grupo é de que todos os trabalhadores da Inglaterra deveriam ter direito a voto. Porque, embora a gente fale pouco sobre isso, a Inglaterra do século XVIII e do século XIX, do início do século XIX, não dava chance de voto a qualquer trabalhador que não fosse proprietário de um pedaço de terra. Somente os proprietários de terra tinham direito a votar para o parlamento. Então, essa primeira organização de trabalhadores, né, que o Thompson vai chamar da primeira organização operária, eles ainda não são operários, porque, como eu falei, ainda estávamos trabalhando com manufaturas e a maior parte dos camaradas que se organizam ali são, na verdade, trabalhadores do setor comercial, do setor, são sapateiros, não são propriamente operários, mas eles são ali uma formação de trabalhadores que requerem o direito a ter uma voz política, e eles são massacrados pelo poder da rainha, são massacrados pela ordem institucional que acontece na Inglaterra, que vem com péssimos olhos a ideia deles se autorrepresentarem, de terem direito a voto dentro das instituições políticas da burguesia. A gente nunca vai ter muito claro de onde veio essas ideias que xingaram tantos. A primeira sociedade de correspondência chegou a ter 2.000 trabalhadores organizados ali. Mas é muito provável que elas sejam inspiradas tanto pela independência americana, que fez uma república diferente nos Estados Unidos, onde os trabalhadores tinham direito a voto, quanto também pela Revolução Francesa, em que os jacobinos tiveram direito também à posição no parlamento. E é também possível que o mote dos jacobinos tenha influenciado bastante a Inglaterra a ser bastante dura e severa e perseguir de forma absurda os trabalhadores que queriam apenas ter direito a voto
para o parlamento inglês. Mas a Artman, quando cria a Fuga das Galinhas, ela não pensa em criar um movimento de voto nem de corporação. Ela é bem crítica e mostra que a saída é a libertação. Que é necessário que as galinhas se libertem da mão de que as oprime, e a mão que os oprime é a do granjeiro, é a do empresário, é a do capitalista. Grama verde fresca. Quem nos alimenta? Ora, essa Duck nós mesmas. E onde é a granja? Não existe granja. E onde é que mora o granjeiro? Não existe granjeiro, Babs. Ele está de férias? Não está em nenhum lugar. Será que não entendem? Não há contagem de ovos, não há cães, galinheiros ou cadeados e não há cercas. No decorrer da história, a dona da granja, a Mrs. Tutt, resolve comprar uma máquina que vai saltar o nível de produtividade do granja e, em vez de produzir ovos, vai passar a produzir tortas de galinha. Ou seja, vai levar à morte a maior parte daquelas galinhas que estão ali na granja. E isso também é bem próximo do que aconteceu na história da Inglaterra. Porque quando surgem as máquinas, quando as indústrias passam a ter um grau de produtividade absurdamente maior, os trabalhadores eles são mortos por dois momentos. O primeiro, que a quantidade de trabalhadores necessários para operar as máquinas é muito menor. Então a maior parte deles vai para o desemprego e eles não têm como manter o seu sustento. E a segunda é que as máquinas eram extremamente perigosas a quem operava elas. E com frequência, crianças, adultos morriam operando as máquinas e eram substituídos por outro miserável que fazia parte do exército de mão de obra reserva, que existia em grande quantidade na Inglaterra. Na visão da Artman, porém, não há a menor dúvida. Todas as galinhas vão ser trituradas na máquina e transformadas em tortas. Então, mais do que nunca, é fundamental a Ginger, que é a liderança daquelas galinhas, libertar todas elas, tirar elas da granja. E aí você tem um crescimento na história que vai levando ela a organizar as galinhas, e organizadas as galinhas conseguem construir uma máquina mais rápido do que o Sr. Tutt leva para consertar a máquina que a Ginger havia sabotado. E aí vale uma outra dica aqui. Durante um bom tempo, os trabalhadores ingleses e também franceses não conseguiam entender exatamente o que os oprimia. E em vez de atacarem o granjeiro, em vez de atacarem os donos da granja, em vez de atacarem os empresários e os capitalistas, focaram nas máquinas como uma grande inimiga e destruíram, fizeram várias ações de destruição. Às vezes com sabotagem, no caso da França. E aí eu vou pegar aqui uma história que eu ouvi lá no canal do camarada do chimarrão marxista, o camarada Guilherme, que ele conta. Sabotagem vem do sabato, que era parte da sola dos tamancos que os trabalhadores utilizavam. Como era uma sola de madeira, eles colocavam essa sola dentro da máquina e destruíam a máquina. A máquina, quando essa sola passava pela máquina, a máquina era destruída e aí tinha que voltar a fazer o trabalho manual. Dessa forma, eles fizeram vários ataques, não necessariamente de organização explosiva, né? Era uma ação um pouco clandestina, uma ação escondida, em que eles colocavam os tamancos para entrar na máquina e destruir a máquina e assim sabotar a máquina. O Guilherme fala que é daí que vem o termo sabotar, e eu acho, vou lembrar aos camaradas aqui, quem não segue o Chimarrão Marxista, é um canal de bastante conteúdo e vale bastante a pena a gente dar uma olhada lá, porque sempre tem bastante coisa nova em cada uma das lives do camarada. Nós somos fãs do camarada e assistimos bastante ele por lá. Um grande salve ao camarada do Chimarrão Marxista, o Guilherme. Barbudo, a gente já segue o Chimarrão Marxista. Volta logo pra falar da Fuga das Galinhas, que a gente já tem 30 minutos de vídeo e tu vai acabar essa parada hoje, né, Barbudo? A Fuga das Galinhas a gente vai terminar hoje sim, camarada. Mas se você seguiu o vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para alguma coisa, né, camarada? Então tasca um dedão lá no joinha, segue a gente nas nossas redes,
Se lembra que a gente está nessa rede aqui e agora a gente também tem um canal no Zap. Camarada, você não está inscrito no canal? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E quem sustenta aqui o canal, quem mantém o canal com um programa semanal no ar, é a galera lá do Apoia-se. Então, se você puder contribuir com qualquer quantia lá no Apoia-se, a gente aqui vai ser extremamente grato. Agora, também se você não pode contribuir com nenhuma quantia, não tem problema, né, camarada? Compartilha esse vídeo lá no Zap, nas outras redes, manda para quem você acha que vai curtir esse conteúdo. Camarada, se puder fazer um favor, dá um comentário lá no comentariado, dizendo todas as críticas, tudo que você achou falho no vídeo de hoje e também sugerindo o que a gente pode fazer daqui para frente. E vamos agora terminar a nossa análise sobre a fuga das galinhas. Bora? A Ginger consegue organizar as galinhas e, graças ao trabalho da classe, dos trabalhadores que ali são representados pelas galinhas organizadas, consegue construir uma máquina que retira eles ali da granja antes que os treaters, os capitalistas, consigam impor a eles aquela máquina genocida que vai destruir todas as galinhas. Eles saem de lá e encontram uma ilha paradisíaca. Uma ilha ali que é fora da área da Inglaterra e aonde eles podem instituir finalmente um governo autogestionário, onde só tem trabalhadores, não existe burguesia e, portanto, não tem exploração da galinha sobre a galinha, nem do granjeiro sobre galinha, não há capitalistas. E a gente pode concluir que aquela ilha final, aquela ilha paradisíaca que aparece lá na Fuga das Galinhas, ela tanto é um sistema comunista, né, quando a gente chegar no último estágio, o estágio do ser mas também, vamos ser franco, ali também pode ser interpretado e reivindicado pelos primos, pelos camaradas do Bakunin, pelos anarquistas, porque ali é um sistema autogestionário e, na verdade, não tem um processo socialista. Saiu direto do capitalismo, da exploração das galinhas pelos granjeiros, da exploração dos trabalhadores pelo capitalista, por uma sociedade autogestionada só de produtores, só de trabalhadores. E ali eles fazem o paraíso das galinhas. Não podem ter um paraíso se não pedalarem. Fortaleçam as coxas pedalando. Olha o que eu disse a elas. Estamos perdendo altitude e mergulhando para um poço perigoso. Estas férias são adoráveis. Vou ficar triste quando voltar. A segurança é sempre imperativa. Agora, damos corda e... lá vai ela! Ei, é tão bom quanto imaginava? Não. É melhor. Vem, vou te ensinar a jogar truques. Você vai descobrir que é um jogo ótimo. Eu vou aproveitar esse último momento para mandar um abraço para o camarada Ângelos, que mandou um abraço para mim na última sexta-feira. E eu estou retribuindo aqui com vocês, o grande camarada que segue a gente, que nos acompanha, camarada Ângelo. Um forte abraço e muito obrigado pelo carinho e pela consideração que mandou para a gente na sexta. E para terminar essa análise sobre a fuga das galinhas, vale ainda duas considerações. Uma é que os camaradas da Aardman deram uma resposta ao George Orwell, que fez uma ideia também do socialismo, mas aí uma ideia negativa na Revolução dos Bichos. E a camaradada da Aardman deu o troco, pegando exatamente a mesma ideia que ele pega de trabalhadores. O George Orwell usa os trabalhadores ali como ovelhas. Aqui, os camaradas da Aardman utilizam como galinhas, mas mostram que as galinhas podem perfeitamente se libertar e se autogerir sem ser conduzidos por ninguém. Eu te disse que elas estavam organizadas. Valia essa última consideração porque é uma espetadela no George Orwell, que lançou o Revolução dos Bichos lá na Inglaterra. Então os camaradas da Aardman com certeza leram o livro e deram uma resposta à altura, mostrando que o socialismo, o comunismo ou o anarquismo, conforme vocês quiserem saber, é uma saída plausível, necessária e que para atingi-la nós precisamos da organização da classe. As galinhas unidas vencer os granjeiros. Nós, trabalhadores, precisamos nos unir para, como categoria unida, nos libertarmos do capitalismo
e atingimos a sociedade só de produtores, a sociedade autogestionária. Até a vitória, camaradas! Sempre!